Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novum canal. Portugal terminou a sua participação nas Olimpíadas de Xadrez Online na Divisão 2 no 8º lugar, depois de 3 dias de intensa competição. Desta vez, Portugal não conseguiu o apuramento, pois à sua frente estavam seleções com muito mais valia no tabuleiro e com muitos grandes mestres na sua seleção e, como tal, Portugal não foi além do 8º lugar. No entanto, André Ventura Sousa, atual campeão nacional absoluto, no primeiro dia bateu-se com os xadrezistas mais cotados e, mesmo assim, alcançou uma vitória, um empate e uma derrota nos 3 confrontos do primeiro dia. Nos restantes dias, André Ventura Sousa apenas esteve presente em 2 encontros, dando depois lugar aos restantes membros da seleção portuguesa. E a xadrez na região do Douro, Tâmega e Sousa tem por estes dias as atenções centradas no pavilhão municipal de Rio de Moinhos, em Penafiel. O Campeonato Nacional por Equipas da Primeira Divisão disputa-se nestas instalações desportivas e 10 equipas lutam pelo título de campeã nacional. Entre elas contam 5 equipas do Distrito do Porto, nomeadamente o Grupo de Xadrez do Porto, o Grupo Desportivo Dias Ferreira, a Escola Profissional de Gaia, a Academia de Xadrez de Gaia e ainda o Amanhã da Criança. 5 equipas numa luta com 5 equipas de outras regiões do país na conquista da coroa máxima do xadrez nacional. Grandes mestres batem-se nos tabuleiros pelo melhor resultado e o grande destaque vai para a Academia de Xadrez de Gaia, no qual contam com um elenco constituído quase exclusivamente por grandes mestres. Dia a dia, a luta será feroz, com as peças a batalharem entre si na luta pelo checkmate final. E hoje no xadrez passo a passo começamos por algumas situações no xadrez cujo resultado já está conhecido. Neste caso, uma situação de empate em que temos o rei preto, um peão de torre colocado na casa A7 e o rei branco colocado na casa C3. Esta é uma situação de jogo que, à partida, se for bem delineada, conduzirá ao empate. O rei branco irá conduzir para esta casa, a casa A1, e não há possibilidade do peão preto promover se o jogador com as peças brancas efetuar todos os lances corretos. Isto é uma situação de empate e, normalmente, numa situação de jogo, havendo ainda tempo no relógio para os dois xadrezistas, declara-se empate. E para não haver dúvidas de que esta é uma situação de empate, vamos só exemplificar rapidamente. As brancas jogam e encaminham-se para a casa A1. O nosso peão avança 2 casas, porque ainda estava na casa de partida. Novamente as brancas, A1. E agora é só manter o rei na casa A1 ou P1, enquanto as pretas se aproximam. O rei avança, novamente o rei branco, rei preto, rei branco. O rei avança para a coluna B, novamente. E aqui o jogo estará empatado se as brancas não saírem da casa A1 e da casa B1. Se se movimentarem para este local, rapidamente as pretas irão promover e aí será mais fácil às pretas efetuarem checkmate. As brancas jogam, pretas, brancas, pretas, brancas. É a vez das pretas. As pretas não podem avançar o rei. Isto é uma situação que nós denominamos jogada ilegal. Quando muito, poderão jogar aqui. O rei encontra-se preso. Jogam. O rei preto agora não vai conseguir proteger o seu peão. E as brancas capturam. Uma outra situação seria se o rei não se movimentasse para aqui, mas antes aqui. O rei, cheque. O peão está a atacar o rei. Se o rei fugir para a coluna C, obviamente perderá o jogo. Se for para a casa 1, resta às pretas movimentarem-se para aqui. E aqui temos uma situação de empate. O rei não está a ser atacado. Não pode jogar aqui porque fica junto à casa do rei. Não pode jogar aqui porque faria em cheque e, portanto, rei afogado. Não há outra possibilidade e, como tal, empate. Portanto, quando se encontrarem numa situação de jogo em que esta situação esteja perto, ou seja, similar, é empate. No entanto, se o vosso rei se encontrar na casa mais distante do tabuleiro, e sendo as brancas a jogar, vamos tentar. O rei avançou, 2 casas, o rei avança, peão, rei, peão, rei, peão, rei, peão. E aqui, atenção, na promoção, a regra diz que colocamos a peça na casa
onde colocamos, onde queremos, neste caso o peão, retiramos o peão e iremos colocar a nossa dama e depois acionaríamos o relógio. E aqui, cheque, e depois seria aquilo que já vimos no anterior checkmate, o rei e a dama iriam efetuar checkmate ao rei. O rei, neste caso, vamos colocar, se imaginarem um quadrado entre este peão e a casa onde nós o queremos colocar, casa 1, o rei está dentro do quadrado. Nesta situação, o rei está fora do quadrado. Sabemos que um peão irá conseguir alcançar a promoção se o rei estiver fora do quadrado desenhado pelo peão e a casa onde ele pretende chegar. Se for esta situação, se repararem, este quadrado desenhado por este peão, o rei está dentro, a promoção já será difícil, o rei rapidamente alcançará esta casa e aí, situação de empate. Mas vamos supor que aqui, nesta situação, o peão avançou e a escolha seria não pela dama, mas, por exemplo, por um cavalo. Nós colocamos o nosso peão, retiramos, colocamos o cavalo, peão fora e assinávamos o relógio. Isto é também uma situação de empate, porque é impossível efetuarmos checkmate quando temos apenas o nosso rei e um cavalo contra o rei adversário. Vamos colocar aqui uma outra situação. Avançávamos o nosso peão, retirávamos e colocávamos um bispo. Cheque, obviamente acionávamos o relógio para ser a vez do adversário, mas aqui o rei iria ter que movimentar-se para uma qualquer casa onde não fosse atacado, mas esta é também uma situação de empate, porque é impossível efetuar checkmate quando o adversário tem apenas o rei e nós temos um bispo. Numa situação de jogo, para aqueles que ainda não estão tão treinados e tão identificados com o xadrez, não vale a pena continuar a efetuar cheques, porque o resultado final daqui é um empate. Já se for uma promoção, promovemos, retiramos o peão e colocamos uma torre, aí sim é perfeitamente possível, como já vimos no outro checkmate, efetuar checkmate. Escolher bem, porque depois de efetuarmos a promoção do peão, não há volta a dar. Como é costume dizer-se no xadrez, peça tocada, peça jogada, não há a retornar atrás de uma jogada que foi feita de forma legal e, portanto, é também um contributo importante para todos aqueles que pretendem usar o xadrez para promover a aprendizagem e também a ponderação e o raciocínio lógico abstrato nas escolas. É também esta uma das grandes vantagens, porque obriga os praticantes, e neste caso os mais jovens, a pensarem bem as suas jogadas, os seus lances, antes de os concretizarem. Porque depois de tocarem numa peça, e neste caso esta promoção, o jogo poderá estar ganho. Se efetuarmos esta promoção, não vale a pena dizer depois que eu não queria, porque entretanto já fizemos a nossa promoção e o jogo está empatado. E por falar em situações de empate, temos aqui uma situação que já vimos, em que rapidamente iremos efetuar checkmate. Basta movimentar aqui, atacamos o rei, ele terá que fugir. Agora ter muito cuidado para não afogar o rei, porque afogar o rei significa que o rei está numa casa onde não está a ser atacado, mas também não pode efetuar uma jogada legal porque irá ficar em xeque. Damos um tempo, dar um tempo é dar a possibilidade ao adversário de efetuar uma jogada, um lance neste caso, para depois podermos efetuar checkmate. Desviamos, ou poderíamos colocar aqui, mas aqui, como reparam, o rei volta a estar numa situação de rei afogar, então poderemos jogar aqui, limitamos novamente o movimento do rei, ele volta a jogar, agora podemos ainda movimentar a nossa dama para esta casa, mas jogamos aqui para dar também espaço, o adversário fica com uma possibilidade de jogar, recua, avançamos no nosso rei, limitamos a sua jogada, o rei terá esta possibilidade de jogo e aqui o beijinho da morte. Checkmate. Mas vamos supor que, ao contrário daquilo que tínhamos aqui uma torre, portanto, nesta situação, o jogo aparentemente está favorável a quem joga com as peças pretas, tem apenas o rei, o máximo que pode almejar é o empate, e às pretas a situação está extremamente favorável, aparentemente. Imaginemos que são as pretas a jogar e efetuam este lance. E a seguir, acionam o relógio. O resultado final aqui é empate. Porquê? O rei não se pode aproximar do outro rei e o rei nunca se pode colocar em xeque.
Ora, toda a coluna B está a ser atacada pela nossa dama preta que está em B8 e, entretanto, nós acabamos com a torre preta colocada em H1 de bloquear toda a linha 1. Não há qualquer lance que possa ser efetuado pelas peças brancas, lance legal, e, portanto, se ainda tiverem tempo no relógio, empate. E assim, quando estamos a jogar, a efetuar os nossos lances, devemos pensar muito bem, porque esta capacidade de ponderação, para quem pratica e para quem quer aprimorar as suas competências, é essencial para ganhar uma partida. Aqui, poderíamos rapidamente atacar o rei, atacado, e agora poderíamos rapidamente efetuar checkmate. Como veem, a dama colocada em B2 está protegida pela torre colocada em H2, atacando o rei, ele não tem qualquer possibilidade de efetuar jogadas legais. Já esta jogada possibilitaria, ou este lance, melhor dizendo, porque no xadrez jogada refere-se ao movimento das brancas e das pretas, enquanto que o movimento de uma peça por um xadrezista corresponde a um lance. Se o lance das pretas fosse este, o rei branco iria capturar. É ainda possível de fazer checkmate, mas mais difícil. A ponderação é essencial, o pensar antes de executar é essencial no xadrez e, passo a passo, iremos todos ficar melhores xadrezistas. E já a seguir temos a entrevista com o Fernando Valentim, professor, promotor do xadrez no desporto escolar há vários anos, e irá falar connosco sobre a sua experiência de promoção do xadrez no Concelho de Baião. E hoje no Checkmate temos connosco o Fernando Valentim, professor no agrupamento de escolas de Baião Sudeste, para falar-nos da sua experiência na promoção do xadrez junto da população escolar. Fernando, bem-vindo a este Checkmate, agradeço já a sua presença e perguntava-lhe há quanto tempo é que trabalha no âmbito do xadrez nas escolas? Nós trabalhamos mais ou menos há 12 anos, numa primeira fase de forma informal e depois numa segunda fase enquanto desporto escolar. Portanto, tivemos o clube. Foi um clube durante 2 anos que só tinha créditos a nível de escola e que não participava em campeonatos, fazíamos alguns jogos internamente. Depois tivemos algum desenvolvimento nestes 2 anos e então depois o agrupamento, a direção, que é a atual direção, decidiu lançar o clube de desporto escolar e então inscrevemos no desporto escolar e há cerca de 10 anos temos participado nos campeonatos, quer aqui do Tâmega e durante 2 anos estivemos no campeonato do Porto. Depois regressamos novamente ao Tâmega. Portanto, já temos 3 participações. Tâmega, Porto e agora Tâmega. E nesses 12 anos de experiência, foi fácil e tem sido fácil cativar os alunos para o xadrez? É assim, no meu caso tem sido relativamente fácil, porque pronto, nós tivemos ali uma primeira experiência, juntamente com outro colega, que é o Vitor, de Arcos de Baúlho, que também participou comigo numa fase inicial. Conseguimos ter muitos miúdos, e os miúdos, aqueles miúdos numa primeira fase eram aqueles que não tinham lugar no futebol, e o futebol era a grande aposta em termos de localidade. Nós aparecemos, colmatamos ali uma deficiência que era ocupar esses miúdos e dar-lhe algo que eles necessitavam. Nós víamos isso como uma necessidade, porque o agrupamento é um agrupamento técnico, agrupamento onde tem algumas carências em termos de miúdos, a forma, enfim, de eles trabalhar o estudo, etc. Víamos ali uma ajuda muito grande na matemática e fizemos essa aposta. Correu melhor do que nós estávamos à espera numa fase inicial. E então depois fizemos uma aposta definitiva e nessa aposta definitiva temos participado de uma forma séria, temos levado em todos os anos um conjunto de alunos, entre 10, 20, 22, 26 alunos, 28, às participações dos respectivos campeonatos e, portanto, nós temos uma política de toda a gente participa, portanto, não há convocatórias connosco. Ou seja, o aluno participando nos jogos internamente, estão disponíveis, nós levamos-los às concentrações. E isto tem permitido com que todos eles tenham tido a oportunidade e depois fazemos uma espécie de convívio cada vez que vamos sair, quer aqui à zona, quando foi já estivemos aqui na secundária de Benafiel, já estivemos aqui em Paredes, estivemos depois em Paço de Ferreira, fomos para o Porto, depois de Porto regressamos e estamos agora nas participações em Felgueiras. Portanto, para eles é uma saída também para o exterior, num concelho, enfim, que também tem algumas dificuldades e que os miúdos precisam de algum intercâmbio e, portanto, tudo isto tem coadunado no sentido de nós termos uma boa participação. Temos levado o trabalho a sério,
temos tido em todos os anos, ou individualmente, ou por equipas, alguma participação depois nos regionais. Portanto, isto tem aliciado os miúdos a participarem cada vez mais. Lógico que sabendo que estamos um bocado longe daquilo que é o xadrez Vila Nova de Gaia, Porto, não é? O Colégio de Gaia, a Escola Profissional de Gaia tem outra participação, porque também tem outras horas de treino, tem outras exigências e não tem os transportes que Baião tem. Eu posso dizer que de manhã, quando nós saímos ao sábado, eu levanto-me às 6 da manhã para estarmos prontos por volta das 7 horas, 7 e meia, para depois chegarmos às concentrações. Portanto, isto são um conjunto de dificuldades que nós estamos vindo a superar e que os miúdos gostam, superam e, portanto, dá alento para dizer vamos continuar, como é lógico. E da parte da escola há esse Olha, reconhecimento? a escola tem uma direção que sempre apoiou. Nós temos lá um protocolo com os bombeiros. Portanto, se fosse um transporte escolar muito rígido, com autocarro, era completamente impensável termos a equipa de xadrez. Porquê? Porque é preciso sair da escola com o grupo completo. O que é que nós temos feito? Fizemos um concurso, o concurso foi entregue aos bombeiros, os bombeiros têm carrinhas de 9 lugares e, portanto, vamos buscar alunos a 18 km, na zona da Teixeira, zona de Frende, zona de Santa Cruz, portanto, que distam umas das outras 25 km, em alguns casos, e, portanto, depois reunimos, marcamos locais de encontro de saída e permite, com as várias viaturas, já saímos com 4 viaturas ao mesmo tempo, reúne estes miúdos e depois, muitas vezes, os miúdos são reunidos por grupos e só se encontram em Falgueiras, portanto, só na fase final. Portanto, às vezes vêm ao centro, mas na maior parte dos casos a gente marca-lhes o destino, os miúdos levam já os respectivos locais de entrada, etc. Tenho tudo controlado em termos de acesso. Vou com o meu carro muitas vezes, levo o meu carro, ver se as partidas das carrinhas... Um investimento também pessoal. Também tem que ser, senão depois falha um ou dois daqui, falha outro dois além, e portanto nós temos que combater às vezes. Também, se um aluno me está a falhar, eu telefono para casa para o aluno, qual é o motivo, muitas vezes, ou está atrasado, ou enfim, ou até não acordou, ou acontecem essas situações, e portanto nós combatamos essas situações no sentido de reunir os grupos necessários para depois participarmos por equipa quando chegamos à concentração. E isso tem sido um esforço de 10 anos e a comunidade tem também Sim, reconhecido. a escola, quando falamos de comunidade, falo dos pais e também assim, as os outras pais entidades. Os pais, portanto, todos eles participam em termos de, dão as respectivas autorizações, colaboram, deixam ir os filhos, não há qualquer problema aí. Portanto, quando eu peço autorização para a fotografia, para isto, aquilo, está tudo devidamente autorizado e eles... Agora, os pais não são os pais com capacidade económica, como devem perceber. Às vezes nós vamos arranjando como prémios, internamente, a dar um tabuleiro de xadrez, em vez de darmos uma medalha, damos um tabuleiro de xadrez a um e a outro, no sentido de participar. O que é que acontece? Nós temos um executivo que tem colaborado. Tem dado, tudo aquilo que eu tenho pedido em termos de tabuleiros, em termos de relógios, etc., a direção tem dado. Em termos de transporte, nunca tivemos qualquer dificuldade de transporte. Portanto, quer com a Junta de Freguesia, quer com a Câmara Municipal, quer com os bombeiros, nós temos resolvido sempre o problema no sentido de não nos faltarem transportes. É lógico que nós precisamos de dar um salto novo e vamos tentar dar esse salto. Eu tenho levado também o xadrez ao primeiro ciclo. Nos últimos 2 anos, eu tinha 2 horas no primeiro ciclo. E como é que tem sido essa experiência? Eu consegui com que uma percentagem razoável de alunos tenham aprendido o xadrez numa fase inicial. E aprendendo xadrez na fase inicial é mais fácil. Eles depois começam a ter o vício, começam a ter uma mistura entre o computador e o tabuleiro. Portanto, nós estamos neste momento no primeiro ciclo 25 tabuleiros, mas também temos uma sala de informática equipada com 12 computadores. Todos os computadores do primeiro ciclo têm também o jogo de xadrez. Portanto, faço ali uma miscelânea que eles gostam muito de jogar no computador. Portanto, começo numa fase a apresentar-lhes o jogo de xadrez no computador. O computador, como sabes, tem uma característica que permite que os miúdos não cometam erros. Portanto, se eles vão jogando, cada vez que cometem Também é um auxílio para é um melhorarem. auxílio, eu não posso estar com 12 jogos ao mesmo tempo. Portanto, vou acompanhando e de vez em quando ouço o sinal e aparece o sinal azul a dizer há aqui um erro. Portanto, depois vou e explico ao aluno porque é que o computador não lhe deixa fazer essa jogada. Portanto, e eles estão a aprender neste sistema de forma a jogar autonomamente. Depois também temos algumas partes lúdicas, não tínhamos qualquer hipótese, não podemos pensar só em termos de jogo puro e duro. Nestas idades iniciais, eu estou a falar no primeiro ano de escolaridade,
tem que haver alguma brincadeira no meio disto tudo. Crianças Portanto, ainda muito com lúdico. 5, 6 anos. Muitas vezes eles querem brincar e nós temos que ter essa alternativa, deixar brincar um bocadinho, deixar jogar um bocadinho. Isto também é feito. E, portanto, com isto tudo, continuamos a ter uns miúdos que, quando chegam ao 5º ano, eu no fim do ano letivo, disse, eu para o ano estou no clube, portanto, vocês, quando eles chegam nos primeiros dias, eles encontram-me e eu rapidamente começo a fazer a inscrição deles e tenho sempre 42, 44 alunos no clube do segundo e terceiro ciclo. É lógico que ficam sempre 5 ou 6 até ao 9º ano, mas há sempre algumas desistências. Começam as outras modalidades a pressionar, alguns começam a revelar capacidades para o futsal e outros, e começam a sair do xadrez. O que é necessário? No meu entender, é necessário uma aposta ainda maior. Tenho falado com o Executivo, quer com a professora Manuela Miranda, quer com o professor João Gomes, no sentido de profissionalizar muito mais o xadrez, com maior investimento no primeiro ciclo, de forma a que eles substituam o telemóvel, os jogos que têm no telemóvel, pelo jogo de xadrez. Presencialmente e online. E, portanto, estamos a pensar até numa plataforma em termos do Conselho de Baião. Tenho falado com a Câmara, falei com o professor Alvarenga já 2 vezes e temos pensado um projeto, que estamos em fase embrionária, que é levar o xadrez a todo o primeiro ciclo e começando logo no primeiro ano de escolaridade, antes dos miúdos terem um telemóvel. E se eles tiverem essa aprendizagem, nós acompanhamos com a introdução do telemóvel, de forma a que lhe metemos o jogo de xadrez e ele começa a desenvolver o xadrez antes de desenvolver outros jogos. E se ele conseguir desenvolver o xadrez antes de desenvolver os outros jogos, ele começa a jogar com os colegas online. Também temos um projeto pensado na biblioteca, que era para desenvolver este ano, não desenvolvemos, porque veio o questão Covid da pandemia. e estragou-nos ali alguma planificação. E temos um que é, vamos pôr um xadrez gigante em metal, portanto com o ímã na biblioteca, em que cada aluno, quando entrar na biblioteca, olha para o tabuleiro, faz a sua jogada e registra a jogada no livro, e eu e outros colegas, tenho outros colegas na escola que também dominam o xadrez, não da mesma forma, mas também podem colaborar, vamos verificar se houve algum erro ou não em termos de jogada. E, portanto, isto permite, estamos a pensar em dividir os alunos nos números pares e ímpares. Por exemplo, os ímpares jogarão com as brancas e os pares com as pretas, por exemplo, e que todos eles... Seja um jogo também coletivo. Um jogo coletivo. Aqui há uns anos também tivemos uma experiência muito importante. Tivemos o xadrez ao vivo, portanto, o xadrez humano. Temos todo o equipamento, construímos um equipamento, estivemos... aqui há uns anos fizemos jogos que foram transmitidos até para outros canais, Porto Canal também lá esteve a fazer uma cobertura, em que fazíamos apresentações, chegamos a sair para o exterior, fomos ao agrupamento de escolas de Rezende, à escola preparatória, a fazer um jogo ao vivo, e portanto temos este projeto para renovar novamente. Temos um tabuleiro gigante, portanto 8 por 8 metros. Portanto, já há uma dimensão visível para a apelativa. Apelativa, em que cada aluno representa uma peça e em que depois... E essas peças que diz que representam, como é que foi feita a construção? Compraram? Foram os alunos que fizeram? Não, compramos o pano branco e preto, portanto, num armazém, portanto, cetim, e depois mandamos uma costureira construir as peças de acordo com aquilo que nós entendemos. Os peões todos iguais, depois a dama, tudo isto foi pensado, os capacetes em cartão, da respectiva cor, portanto tudo isto está devidamente construído e portanto pronto a utilizar e portanto nós estamos... E o tabuleiro e os xadrez deixam de estar nesta dimensão para uma visão para a comunidade, visão grande. Tem outro impacto. Na altura, fizemos uma bancada nesse ano, que foi um ano, fizemos um campeonato, depois o campeão da escola jogou com um professor, porque eu tinha estado fora para verificar, e mais a professora Sandra Mónica, que na altura também deu ajuda, no sentido de verificar se as peças não cometiam qualquer tipo de erro, e portanto um professor de Educação Física na altura, que é o professor Loureiro, que jogou a representar os professores. E um aluno, o campeão da escola, jogou a representar os alunos. E, portanto, isto deu alguma vivência, porque os dois grupos que estavam no exterior viviam essa situação, porque quer os professores queriam ganhar, mas lógico. E também a dimensão é apelativa e também dá outra dimensão. Dá outra dimensão ao jogo e há um pensamento coletivo, que também é muito importante. E eles passam a ter que perceber o tabuleiro de uma outra forma, não é?
tabuleiro de uma forma gigante, uma forma maior, e perceber que tem que jogar em conjunto, que não é só a pessoa que está a jogar, mas tem que estar atento a todas as jogadas, porque nós, através da codificação, nós fazemos, da notação, fazemos só o chamamento através do microfone e, portanto, não precisamos de pôr ninguém a jogar. Ele ouve a notação e faz o respectivo jogo. E é também uma forma de atrair a comunidade e atrair Sim, novos jogadores, exatamente. porque ao longo de 12 anos é preciso renovar os seus grupos. E nós vamos ter que dar um salto. Nós vamos ter que é ponto assente. Assim, nós tivemos durante alguns anos, em termos de Tâmega, nós tínhamos, digamos, a melhor equipa do Tâmega. Isto tem evoluído muito. Falgueiras tem evoluído muito, os outros concelhos aqui à volta, Sinfãs também tem evoluído bastante. O próprio Conselho de Rezende também já começa a ter alguma representação. Nós temos a representação que temos, sempre dentro dos mesmos números. Agora, queremos melhorar na qualidade. A qualidade só se melhora se nós começarmos efetivamente nesta massificação do primeiro ciclo. Penso que a Câmara Municipal está interessada no projeto. Já disse que iria colaborar no sentido do projeto da escola passar para o Conselho, portanto, passar para o primeiro ciclo de todos os agrupamentos, e se isso for feito, nós já podemos depois pensar o Conselho de Baião numa outra forma. E, portanto, uma base de recrutamento maior. Na base de recrutamento maior, protocolo com as duas escolas, não precisam ser as 3 escolas a estar inscritas, como é lógico, mas o protocolo permite que as escolas, quer de Valdeovil, quer de Ancede, com quem temos bom relacionamento institucional, permitirá que eles possam vir jogar a Baião ou a Santa Maria de Zeza, ou ao contrário. Devo-lhe lembrar também que nós temos uma política que é de continuidade. Neste momento, na nossa equipa, nem todos os alunos já são de Santa Maria de Zeza, ou seja, os alunos chegam ao 9º ano, vão para Valdeovil, para Baião. E neste momento temos três jogadores muito bons da equipa de juvenis e um de júniores, que participaram nos últimos 2 campeonatos e participaram na base do protocolo existente das 2 instituições. Ou seja, eles participam por Santa Maria de Zeza, portanto, Sudeste de Baião, mas têm aulas nos cursos. Na sua escola de origem. Na sua escola. E é também uma forma de passarmos a mensagem para as outras escolas que não tenham um grupo equipa, que também este protocolo permite, quer em Baião, quer no âmbito dos conselhos escolar, também terem, se tiverem alunos interessados, também participarem. Isso é importante. E é uma pena que por vezes não haja alguma interligação entre as escolas, porque o protocolo prevê dentro do próprio Conselho. De qualquer das formas, eu acho que o protocolo terá, e o Ministério terá que pensar isso, ser conselhos de proximidade, desde que o próprio Conselho não tenha essa modalidade, porque às vezes perde-se. Eu lembro-me que perdi um miúdo que há uns anos que não era possível fazer protocolo, que saiu, foi embora para outra escola, mas não era permitido, de acordo com os regulamentos, que ele regressasse. Era um excelente aluno que se perdeu, que foi o Bruno, foi um dos melhores alunos que eu tive lá e que depois acabou por desaparecer para os xadrez. Foi muita pena. Na altura até falei com o pai no sentido de levar para Matosinhos para ele trabalhar o xadrez, mas o pai não tinha capacidade financeira, nem o miúdo tinha hipótese de deslocação e, portanto, perdeu-se. Nós temos que fazer esta aposta no interior, no sentido de não precisarmos de os mandar para fora, para formar aqui para evoluir e haver algum intercâmbio. Aqui o Tâmega está nestes últimos 3 anos, deu uma volta muito grande, não tem nada a ver com a realidade há 8 ou 9 anos atrás, nada, absolutamente nada. O nível dos alunos é um nível muito maior. Portanto, há competição. Eu lembro-me que há 8 ou 9 anos ia para os campeonatos com a certeza que ficava com determinadas equipas apuradas. Agora já começa a não haver a certeza, ou seja, temos que disputar os lugares de uma forma muito mais intensiva, o que significa que a qualidade aumentou. Portanto, e eu acho que esta qualidade ainda vai aumentar mais um bocado com a aposta que as câmaras municipais, algumas delas, porque sem o apoio das câmaras municipais, do poder político e das comunidades locais, é impensável qualquer projeto de desenvolvimento de xadrez ou de outra modalidade no interior. Sim, na região do Tâmega e Sousa são vários já os projetos de xadrez. Exatamente. Sinfãs tem um projeto que iniciou este ano letivo. Sim, Felgueiras iniciou em 2017. Penafiel irá iniciar, presumo, também durante este ano de 2020. Passos de Ferreira também teve uma aposta durante um tempo no xadrez no primeiro
no primeiro ciclo, que me refere, portanto é um crescimento Exato. da base e que permite, segundo Olha, também... em relação a Sinfãs, por exemplo, eu dou muito bem com o vereador, com o Pedro Semblano, e falei com ele, faço parte de um órgão associativo em relação ao futebol, faço parte do Conselho de Arbitrais da Associação de Futebol de Viseu, e por inerência das funções que ele desempenha e que eu desempenho, falámos muitas vezes para o lançamento de cursos de arbitragem nessa área. Não tem nada a ver com esta sessão, com o futebol. No entanto, devo dizer, nós aproveitávamos as reuniões do futebol e trabalhávamos também no sentido de dignificar o xadrez. E foi com base também nessas conversas que nós dois tivemos que ele entendeu muito bem lançar o xadrez em Sinfãs. e ele dá um grande apoio. O Sinfãs acho que está no caminho certo, no sentido de que há algum tempo já teve xadrez, teve lá um bom dinamizador na escola, já teve xadrez, depois desistiu, agora vai continuar outra vez e eu acho que é uma aposta muito grande. Nestes últimos anos não tem estado no xadrez no âmbito do desporto escolar, mas em função daquilo que nos reporta, com a aposta que existe, muito provavelmente poderá voltar a Não, estar sim, também. acho que sim, acho que aliás tenho várias conversas com ele e dentro de uma semana nós estamos a pensar num projeto também aí de um curso de formação dentro da área do desporto e portanto quando estiver com ele vou dinamizar rigorosamente essa situação no sentido de potenciar o xadrez no Conselho. Portanto, estamos, todo aquele Douro, Lamego, Rezende, Sinfãs, tem muitas ligações, portanto, em termos de escola, em termos de E é preciso criar também estas sinergias entre os se conselhos, nós os projetos. não arranjarmos um colega que diga vamos começar isto, é muito difícil. A modalidade de xadrez no currículo universitário esteve muito abandonada durante muitos anos. Agora, o ISMEI, sei que tem, e a Faculdade de Porto também, já tem a disciplina de xadrez, e isto vai ajudar um bocado a que os professores de educação física que saiam também têm formação em xadrez. De qualquer das formas, acho, e já tenho conversado com o Frei sobre essa situação, era necessário que a Federação tivesse um entendimento com o Ministério da Educação no sentido de dinamizar o xadrez não só enquanto desporto escolar, mas enquanto atividade curricular. Como existe já em algumas Já instituições privadas, já existe, o Colégio de Gaia tem. projetos. Eu, quando comecei o meu projeto, tive cuidado de ir ao Colégio de Gaia. Portanto, no primeiro ano, ainda não estávamos no desporto escolar, fui ver como é que funcionava, fui lá a duas reuniões, estive a participar, estive lá com miúdos, vi como é que ele estava, para importar, digamos lá, a medida, como é que aquilo estava a funcionar para trazer. Portanto, eu acho que isto tem que ser dinamizado e tem que ser o próprio Ministério da Educação me entender a lançar. E a sua experiência de 12 anos, pelo menos, mostra que os alunos, os jovens, gostam de xadrez. Gostam de xadrez e depois desenvolves um bocado. Repara, eu tive lá um miúdo que era da NAE, portanto, tinha necessidades educativas especiais e foi classificado no primeiro lugar de Tâmega. Portanto, isto significa que ele, apesar de ter dificuldades na matemática, dificuldades no português, conseguiu no xadrez realizar, que foi o Carlos, realizar algo que não seria possível. O seu potencial. Ali o seu potencial esteve à flor da pele e ele conseguiu desenvolver. Porque o xadrez é um desporto para todos. É um desporto para todos. E para concluirmos, e dado que tem já uma larga experiência, que conselhos dava aos professores que nos acompanham sobre formas de implementar o xadrez nas escolas e como cativar os seus alunos para o xadrez? Essencialmente começar com a forma lúdica. Pequenos torneios internos na brincadeira, fazer o convívio que é fundamental e, portanto, e depois se conseguiram as brincadeiras online em que eles participem com alguma criatividade, eles aderem mais. Portanto, cada um tem que pegar no seu modelo. Se algum colega quiser telefonar e coisa, portanto, o próprio estudo pode lhe dar o meu contacto, não tem qualquer problema nenhum, ou telefonar para a escola. Nós estamos disponíveis para reunir com qualquer escola que queira dinamizar, e há outros colegas aqui no agrupamento que ainda estarão melhor colocados que eu, que também podem fazer, de maneira que todos se ajudem no sentido de participar em mais equipas. E, portanto, o ideal seria que cada escola tivesse a sua equipa. E o ideal seria também que pensássemos o desporto de outra forma, que seria termos um espaço só para o desporto. Ou seja, regressarmos àquilo que acontecia há uns anos atrás, que era à quarta-feira de tarde, haver 2 horas no horário expressamente para o desporto escolar. Isso é que seria o ideal, em que quem tem desporto escolar vai para ali, quem não tem, não sai da escola, tem outras atividades de apoio, etc. Portanto, isto tem que ser pensado em termos de futuro, porque sem essas 2 horas, nós não tenho qualquer problema de horário, devo-lhe dizer, trabalhamos sempre
no fim da tarde 1 hora, portanto, certinho em termos do segundo e terceiro ciclo. Trabalhamos ali na hora de almoço, aproveitando as horas, fazendo algum sacrifício para ir aquelas horas aos miúdos, na hora de almoço, ao primeiro ciclo. Agora nós temos que pensar em termos da AIEX, introduzir nas AIEX uma modalidade, e em vez de termos, por exemplo, uma outra modalidade para 3 turmas, poderemos ter o xadrez e outras 2 modalidades, e os alunos ao mesmo tempo escolham quais são as modalidades. Uma oferta. Portanto, tem que haver tipo oferta. E o próprio Ministério também pensar que, enquanto AIEC, ou enquanto unidade curricular de 1 hora semanal, por exemplo, que não é nada significativo, pode introduzir o xadrez, e se introduzir o xadrez no currículo nacional, os efeitos... não se vê logo resultados. Isto é uma coisa só ao cabo de 6 ou 7 anos é que se vê resultados. E infelizmente há muita gente que pensa só nos resultados ao cabo de 1 ano ou 2. O xadrez ninguém pensa que vai fazer aqui um miúdo e que ao cabo de 1 ano ou 2 tem resultados. Não tem. Os miúdos têm que andar aqui no xadrez, a perder muitas vezes, a chorarem, e depois a ser reconfortados para depois chegarem a alguns patamares. Isto é um trabalho longo, portanto não se faz num mês ou 2. Obrigado pelo seu contributo, pela partilha. Foi a entrevista com Fernando Valentim, que tem desenvolvido o xadrez ao longo destes anos, e contamos consigo no próximo Checkmate, aqui no Novum Canal, sempre seu, sempre Novum. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.